Bem-vindo. Espero que você esteja bem, espero que Deus lhe abençoe, que nós possamos escutar essa palavra de Deus, que Deus te inspire, que o Santo Espírito esteja com você, para que você aprenda através dessa palavra que vou te trazer com toda humildade, querendo ser instrumento de Deus. Vou trazer e vou falar sobre proatividade, cristianismo e o pecado, tá? Eu vou tratar de João 18:10, tá? Vou tratar de Lucas 6, 22 a 36 e Lucas 6, o livro de Lucas, em 6, 37. Tá? Vou dar uma separadinha, apesar de 37 ser a continuação, eu vou dar uma separadinha, tá? Eu vou trazer a importância da proatividade, tá? Para o ser humano. Por que o cristão tem que ser proativo e entender o conceito de proatividade. E vou falar um pouquinho de pecado com relação a isso, tá? Então, o que acontece? Hoje, através de diversos estudos, né, que eu faço, eu gosto de desenvolvimento humano, gosto muito do tema desenvolvimento humano, e percebo que uma das pessoas, o primeiro treinador de homens, né, o grande treinador da humanidade é Deus, né? Jesus veio ao mundo no momento propício, no momento correto, tinha que ser naquele momento. Jesus veio ao mundo, o Filho de Deus, Deus encarnado, e ele começou também a treinar homens. Você percebe que ele trouxe discípulos e ele treinou aqueles homens. Então, desenvolver e desenvolvimento humano, a gente pode tratar disso em outro vídeo, tem a ver com o ministério de Jesus Cristo e você sendo cristão com o seu ministério próprio. Você se desenvolver é uma parte fundamental de ser cristão. Mas aqui vamos falar de proatividade, vai acabar conectando com esse assunto. A proatividade é você... Muitos entendem proatividade como você agir sem que ninguém lhe peça algo. Então você tem uma tarefa para fazer, ou você percebe que tem uma tarefa e você vai lá e faz antes que alguém peça para você. Você vai lá e antes que o papai e a mamãe briguem, antes que a esposa brigue com você, antes que alguém reclame, você vai lá e arruma a sua cama, né? Você dobra a sua roupa, você faz antes que alguém lhe peça, você se torna ativo, porque você pode. Muito importante, ser ativo ou reativo, tá? A atividade é poder, reatividade é fraqueza. Então você ser ativo, você estar à frente é poder. Você ser reativo é uma fraqueza. Mas vamos lá. E nos dois caminhos, tanto com atividade e reatividade, você tem a proatividade que diz para você que nessas duas esferas, você tem que estar no controle. Você tem que estar no controle. A proatividade, tá correto você achar que quando você faz algo sem ninguém lhe pedir, é proatividade. Mas proatividade é um pouco mais além. É estudar e você ter o entendimento, e agora você vai ter esse entendimento, você tem uma certa forma, uma obrigação de agir dessa forma, é você entender que tudo na sua vida, sendo uma ação ou uma reação a algo que aconteceu, é uma escolha sua. Como assim, Marcel? Vamos supor que você passa e tem uma latinha no chão. Molecada, quando vê latinha, adora chutar latinha, né? Quando eu era mais novo, a gente jogava até no recreio com latinha, amassava latinha e jogava com latinha futebol, no intervalo da escola. Então, assim, você tem uma latinha no chão, você passa e tem uma latinha no chão, não sei onde você tá, tem uma latinha no chão. Naquele momento que você vê a latinha, abrem milhões, milhares, infinitas possibilidades. Então vamos dizer que você se multiplica em vários, em mil versões do Marcel, em 1000 versões de você, tá? Para ficar mais didático, vamos colocar 10 que fica mais fácil. Então tem 10 versões do Marcel, abre 10 versões para cá. O primeiro Marcel pensa, pego a latinha, jogo no lixo. O segundo Marcel pensa, não faço, na verdade nem pensa, né? Não faz nada, tá? É uma escolha. Eu tô com o lixo na mão, minha luz apagou. Mas tudo bem, eu vou seguir sem luz agora, tá, gente? Vai mudar um pouco a imagem. Você pega um lixo que tá com você e você joga fora. Junto ali da latinha. Você chuta a latinha, tá? Você pega a latinha e coloca no lixo reciclável. Você pega a latinha, coloca no lixo comum. Você critica as pessoas que jogam lixo no chão. Você tem diversas escolhas do que você pode fazer naquele momento. Você pode, por exemplo, criticar as pessoas que jogam no chão e vai também não fazer nada, e deixar lá e passar 10 metros, 100 metros e jogar alguma coisa no chão também. Então a gente tem diversas escolhas, e são escolhas suas, são opções, tá? Vou dar uma forma mais didática de você enxergar como ser humano e desenvolvimento humano. Você chegou em casa do trabalho, tá? Ou você chegou em casa e a sua família tá lá, ou você se mora sozinho, sei lá, estão seus cachorros.
Quando você bota a mão na maçaneta, você tem ali a opção de escolher, abrindo novamente 10 versões de você, escolher quem você vai ser para sua família, para os seus cachorrinhos, ou o que você vai fazer. Você pode chegar e fazer a janta, você pode chegar e fazer a comida, o almoço, você pode chegar e tomar banho, você pode chegar e arrumar a casa, você pode chegar e sentar no sofá e ligar a televisão. Quem você vai ser? Se tem pessoas em casa, você pode chegar com um belo sorriso. Apesar do dia ter sido difícil, você pode escolher sorrir. Você pode escolher amar a sua família, como você pode escolher ignorar a sua família. Você pode escolher dar um beijo em cada um dos seus familiares ou falar, vou tomar banho, vou ficar limpinho para voltar e abraçar todo mundo. Você pode resmungar no seu dia. Você pode olhar para eles e agradecer por eles existirem e pelo seu dia ter sido maravilhoso e abençoado por Deus. Isso é proatividade. É você escolher. Tá? Eu uso muito como base de referência desse estudo que eu estou te passando, os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, que é um estudo de Stephen Covey, que era um treinador de pessoas, era um coach. Eu acho que ele não era coach, mas era um treinador de pessoas, um homem muito inteligente, inspirado por Deus, acredito eu, porque ele também era cristão, tá? Ele acaba falando de forma sutil, ele acaba falando de Deus. Ele acreditava em Deus, tá? E agora vamos entrar no texto bíblico, né? Vou falar de Pedro cortando a orelha de Malco no jardim, tá? Vocês lembram dessa passagem, tá? Se você não é cristão, Jesus Cristo foi orar, foi antes dele ser capturado pelos soldados, ele foi preso, e dali em diante começa todo o processo de crucificação e de condenação de Jesus Cristo. E ali, naquele momento, jardim de Getsema, né? Se não falei errado, é isso, tá? A gente fica um pouquinho tenso quando tá fazendo vídeo e às vezes a gente erra algumas palavras. Mas Jesus já sabia que ia ser preso, tá? E ali ele já começa a demonstrar, ali ele demonstra, eu trouxe esse primeiro, ele já tinha demonstrado o nosso poder de escolha, e o nosso dever como cristão de escolher. Isso é o que mais tem. Jesus, o grande treinador de pessoas, o mestre dos mestres, já treinava as pessoas. E aí, João relata, João 18:10, começa em 18:10. Simão Pedro, não, vamos lá. Vou começar antes, na verdade. Judas, né, leva os soldados aonde estava Jesus Cristo, né, ele entrega Jesus Cristo. E foi uma escolha de Judas, tá? Judas escolheu o que ele estava fazendo, ninguém obrigou Judas a fazer, tá? Então já mostra escolhas, e foi uma escolha dele. Mas Jesus, 18:4, tá? Senhor Deus, nos permite ler a tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, amém. Jesus, sabendo tudo o que lhe ia acontecer, saiu e lhes perguntou, a quem vocês estão procurando? Eu tô lendo Nova Versão Internacional, tá? Aí Jesus de Nazaré, a Jesus de Nazaré responderam eles. Desculpa a falha no processo aqui, não posso colocar em offline, que eu tô lendo a Bíblia online. Fui colocar offline para não atrapalhar. Então Jesus, sabendo que o que lhe ia acontecer, saiu e lhes perguntou, a quem vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré, responderam. Sou eu, disse Jesus. E Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Novamente lhes perguntou, a quem procuram? E eles disseram, a Jesus de Nazaré. Respondeu Jesus, já disse a vocês que sou eu. Se vocês estão me procurando, deixem ir embora antes estes homens, que eram os discípulos de Jesus. E aí aqui diz, isso aconteceu para que se cumprisse as palavras que ele dissera, não perdi nenhum dos que me deste. Então ele não perdeu, não aconteceu nada com nenhum dos discípulos até esse momento. Simão Pedro, né, o apóstolo Pedro, que trazia uma espada, Pedro sempre com temperamento mais agressivo, né, mais bravo, mais reativo, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Eis que Jesus disse. Então Jesus naquele momento mostra que a gente tem escolhas. Jesus, porém, ordenou a Pedro, guarde a espada. Jesus poderia ter pedido uma rebelião, talvez você pedisse para os seus discípulos lhe defenderem, né? Você talvez não falasse que era Jesus, talvez você falasse que você não era Jesus, talvez você falasse que não era você a quem estavam procurando. Abriram diversas possibilidades. Mas Jesus Cristo sabia do seu papel e do seu propósito nessa terra, e uma das coisas que a gente tem que pensar, e a gente vou trazer para vocês, é sobre propósito. Que quando você entende o propósito nessa terra, ore a Deus, peça-lhe propósito,
Peça que ele te mostre qual é o seu propósito nessa terra. Ah, Marcel, é o ir, de levar a palavra de Deus em tudo que eu fizer. Ok, mas vai mais profundo, cava mais profundo. Como você vai fazer isso? Jesus, porém, ordenou a Pedro, guarde a espada. Aí ele fala uma frase: acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? Eu vou trocar de versão aqui para pegar uma palavra, talvez você... Guarde a sua espada. Por acaso você pensa que eu não vou beber o cálice de sofrimento que meu Pai me deu? É uma decisão de Jesus Cristo. Ele mostra aqui que nós temos proatividade, nós podemos escolher, tá? Porque assim, ele fala, eu decidi beber. Ele não fala assim, não, Deus me obrigou, meu Pai me obrigou a tomar e eu vou tomar. Não. Por acaso você pensa que eu não vou beber? Então ele já demonstra que ele tem uma opção de não beber. Jesus escolhe o caminho. Ele escolhe o que ele vai fazer. É o tal do livre-arbítrio. E aí é que eu junto com o pecado, tá? Mas eu vou um pouquinho mais fundo antes de a gente falar de pecado. Eu vou para Lucas 6. Talvez dê tempo de vocês procurarem aí também. Lucas 6. Passagem que vai mostrar totalmente proatividade para vocês, que vai mostrar a escolha, o poder de decisão. Deixa eu voltar para a NVI aqui, enquanto vocês procuram aí. Se não, só me acompanha. Eu estou em Lucas 6, 29 agora, tá? E aqui em 29 eu vou dizer para vocês o seguinte. Se alguém... né, ó, vamos começar no 27, tá? Aqui o tema tá o amor aos inimigos. Eu considero isso aqui mais como proatividade, tá? Escolher. Porque aqui, amor aos inimigos tem que ser uma escolha. Aqui só o título já está mostrando para você, que Jesus está mostrando para você, você pode escolher, você pode decidir a sua vida, tá? Porque quem que está amando inimigos? Amar os inimigos não quer dizer que você precisa conviver com eles, mas quer dizer que você não vai desejar o mal para o seu inimigo, quer dizer que você não vai, quando tiver chance, fazer mal para ele. Muito pelo contrário, você vai ser cristão, você vai agir conforme a vontade de Deus. E por isso que você tem que ser proativo, porque para viver e ter comunhão com Deus, você precisa de proatividade, você precisa entender que você pode escolher o seu caminho. Ah, Marcelo, tem vezes que Deus nos guia e nos obriga e nos força. Se você acredita nisso, ok, mas aí é Deus te guiando e te forçando. O restante, querer dizer que você está sendo forçado a fazer tal coisa e por isso você pecou, não cai nessa. Você não vai ter um caminho de crescimento, você não vai ter um caminho cristão, tá? Não estou julgando, mas estou me posicionando de como eu penso. Então, em Lucas 6, 27, mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, ame os seus inimigos. Na verdade, tinha que começar no 27 mesmo. Ah, não, tá marcado aqui 27, desculpa, gente. Ame os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam. É uma escolha, gente. É totalmente contra o pensamento lógico, o pensamento natural. Então, você tem que ter capacidade de escolher. Então, Deus está falando para você que você não é um fruto do que fazem com você. E você, na verdade, é as escolhas. Você tem direito de escolher. Isso é muito importante. Aí tá lá, a frase que eu acho que mais impacta, é que o 29 é o que mais impacta. Por isso que eu marquei o 29. Abençoe os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Orar pelas pessoas que você não gosta. Por exemplo, talvez o presidente da república que estava, você não gostava. E Deus fala que você tem que orar pelas lideranças. Talvez o presidente que entrou agora que está em exercício, você não gosta, tem que orar. Marcelo, você ora? Oro pelas lideranças. Não concordo com a maioria das coisas que eles fazem, mas é uma ordem. E aí, eu não consigo. Tá bom, você não consegue, mas é você. Mas você poderia fazer, tá? Você não quer, você diz que não consegue, mas se você trabalhar, você vai conseguir, porque Deus te deu essa liberdade. E aí o que eu acho que impacta muito, né, porque é forte, se alguém bater em você numa face, ofereça-lhe também a outra. Abriu 10 versões novamente. Me deu um tapa, devolvo com tapa. Me deu um tapa, eu xingo ele. Me deu um tapa, eu vou amaldiçoar ele. Me deu um tapa, nunca mais eu oro por essa pessoa. Me deu um tapa, eu nunca mais falo com ele. Me deu um tapa, eu perdoo ele. Me deu um tapa, eu dou a outra face. É totalmente antinatural para o ser humano isso. Mas Deus mostra, e é por isso que na verdade demonstra quem quer ser cristão, quem quer carregar sua cruz, quem realmente está deixando tudo para fazer a vontade de Cristo, assim como os discípulos dele fizeram, certo? Eles tinham outras profissões, eles tinham outros afazeres, e eles largaram o que eles tinham para seguir a Jesus. Então isso é muito importante de se entender para ser cristão.
Se alguém lhe bater em uma face, ofereça-lhe a outra. Se alguém lhe tirar de você sua capa, lhe roubar, não o impeça de tirar a túnica. O quanto é difícil quando alguém te rouba alguma coisa, você aceitar isso numa boa. Dê a todo o que lhe pedir, e se alguém tirar o que lhe pertence a você, não lhe exija que o devolva. Como vocês querem que os outros lhe façam, façam também vocês a eles. O ensinamento que é utilizado até hoje, dentro de famílias e empresas, né? Um dos lemas empresariais muito utilizados é: façam para os outros o que você gostaria que fizessem para você. Preciso ajeitar a cadeira, gente. Vamos lá, vamos continuar. Que mérito vocês terão se não amarem os que os amam? Que amarem aos que os amam. Que mérito vocês terão se amarem aos que os amam? Até os pecadores amam aos que os amam. Então até os ímpios amam aqueles que amam eles. Isso é muito fácil. E que mérito terão se emprestarem às pessoas que esperam de quem esperam devolução? Então quando você dá para alguém, você espera que ele devolva, cara, você não está cumprindo a palavra de Deus no total. Então eu só empresto dinheiro para aqueles que eu sei que vão me devolver. Né? É que dinheiro é difícil de trabalhar com dinheiro. Realmente, dinheiro eu acho que tem que ser a troca de trabalho. Mas eu emprestei um cobertor, mas eu sei que ele vai me devolver. Cara, se ele não me devolver, o meu papel foi dar o cobertor para que ele enfrentasse o frio. Certo? Alguma coisa nesse sentido. E vamos continuar aqui. Amem, porém, os seus inimigos, façam-lhe o bem, emprestem a eles sem esperar receber nada de volta. Então, se o seu inimigo está caído, vai lá e ajuda ele a levantar. Porque até tem uma passagem que fala, não zombe do seu inimigo para que Provérbios, né? Para que não o mal que está sobre ele recaia sobre você. Então, se você vê alguém caído, não zombe daquela pessoa, e sim ajude. Porque está dentro de você o controle de poder ajudar ou não. Então, sem esperar receber nada de volta. Então, a recompensa que terão será grande e vocês serão filhos do Altíssimo. Maravilhoso isso, né? Porque ele é bondoso para com os ingratos, e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Então, o que ele está dizendo aqui, Deus está dizendo aqui, é que se você amar, porque até os maus, né? Porque ele é bondoso para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos. Então, assim, Deus com quem é mau, Deus resgata, né? Porque eu e você, se você é cristão, você até sabe do que eu estou falando. Nós somos pecadores, né? Nós não somos bons. Nós reconhecemos a nossa maldade, buscamos a Deus, porque sozinhos nós não conseguiríamos sair do nosso lamaçal, né? Do nosso pecado, tá? Do quanto nós somos ruins. Então Deus ama até os pecadores. E quando você é misericordioso com um pecador, com alguém que você não gosta, Deus em sua infinita bondade recai a misericórdia dele sobre você. Mas aliás, eu acho que nessa proatividade, nessa ação, também você não deveria fazer porque você sabe que Deus vai te recompensar. Não acho que esse é o melhor caminho, tá? Faça realmente de coração, tá bom? As bênçãos de Deus sempre vão vir sobre você, mas faça de coração, sem esperar nada em troca, nem de Deus. Porque Deus vai te dar, isso é uma certeza, isso é uma promessa, mas tenha um coração puro e genuíno. Tá? Aí vamos para o 37, onde eu fecho, né, e marquei o 37 separado. Novamente, ele vem com não julguem e vocês não serão julgados. Qual que é a primeira coisa que você faz? Você julga o outro. Todo mundo julga, todo mundo tem um conceito pré-estabelecido, um pré-conceito. Você é preconceituoso. Não sou, Marcelo. É porque a gente confunde preconceito com racismo. Talvez você não seja racista, mas preconceituoso o ser humano é. O ser humano é. Você sempre tem um conceito, você sempre pré-julga. Por exemplo, ontem teve um jogo do Brasil e Coreia. O rapaz estava de máscara. Aí eu falei, cara, esse cara de máscara aí quer chamar atenção, quer se aparecer. Aí eu julguei, certo? Julguei, já criei um preconceito. O que eu fiz? Falei, não. Hoje em dia, graças a Deus, né? Graças a Deus mesmo, eu falei, cara, deixa eu procurar. Fui no Google, por que o jogador coreano usa máscara? Ele passou por uma cirurgia, gente, ele tem que proteger o rosto. E eu julguei ele de forma errada, né? Espero que Deus me perdoe por eu ser uma pessoa que julga os outros, tá? Ele tem um problema, ele teve uma pancada no rosto, passou por uma cirurgia, tá com a pele sensível, ele precisa proteger a pele. Ele pode continuar jogando, mas ele precisa proteger a pele. Então ele tá tomando cuidado para proteger, para não danificar toda a cirurgia que ele passou, o problema que ele teve. Lógico que talvez realmente aquela máscara chame atenção e foi legal para ele, excelente.
Mas tem um outro motivo e eu julguei ele simplesmente achando que ele queria chamar atenção, queria se aparecer, ele já é estrela da Coreia, com aquela máscara ele ia chamar mais atenção ainda, tá bom? Perdoe e serão, não condenem e não serão condenados, perdoem e serão perdoados. Não julguem, vocês não serão julgados, não condenem e não serão condenados, não serão e serão perdoados. Deem e será dada a vocês uma medida calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Aqui Deus mostra um princípio, né? E vocês perceberam, tudo que eu li para vocês é Deus, é Jesus Cristo treinando você, tá? E aí aonde eu quero chegar com tudo isso, né? Eu acho que você já aprendeu o quanto é importante você ser proativos. Eu filmo com meus cachorros junto comigo, tá, gente? Se você nunca assistiu um vídeo meu, eu deixo eles livres, leves, soltos aqui e eles, infelizmente, às vezes atrapalham o andamento dos meus vídeos. Mas aonde eu quero chegar com vocês? Que você tem escolhas, que você pode escolher, mais do que nunca demonstrado o livre-arbítrio. A única coisa que você não teve escolha, que foi uma coisa que você não escolheu, foi sua salvação. Isso vem de graça, é dom de Deus, para que ninguém seja soberbo e ache que teve alguma participação na salvação. Isso, a forma como eu acredito e interpreto a Bíblia, diz que você foi salvo pela graça genuína de Deus, tá? Vem de graça, é dom de Deus. Deus te deu fé para você acreditar que você tem que se entregar a Jesus, e assim você ser salvo, tá bom? E aí vou terminando aqui dizendo o seguinte: pecado é uma escolha. Pecado é uma escolha. E você, como cristão, você sabe que você não deve pecar. Nós pecamos, temos que pedir perdão para Deus. Mas eu acredito que quando você justifica para Deus que você não teve escolha e você pecou, você não está realmente querendo se livrar do pecado. Você não está realmente se libertando do pecado. Porque quando acontecer de novo, quando alguém lhe der um tapa, você vai devolver o tapa. E Deus não fala para você ser agressivo. Jesus Cristo não falou para Pedro ser agressivo. Jesus Cristo falou que você deveria dar outra face. Então, é importante que você entenda que os seus pecados são culpa sua. E a gente entende como cristão que o pecado, a palavra pecado na Bíblia é separação, é morte. Mas não é morte de, morri, não, é morte de separação. Eu me separar de Deus, eu não ter mais um relacionamento com Deus, é me distanciar de Deus. Nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. E aí veio a grande ponte, porque eu não podia, como pecador, me relacionar com Deus. E veio a ponte que foi Jesus Cristo. E Jesus Cristo se entrega por nós, foi uma escolha. Foi uma escolha. Como homem, para mostrar nesse momento, não como Deus, mas como homem, porque ele e Deus são um só, mas como homem, mostrar que o homem pode escolher o seu caminho. E Jesus, sabendo de todo o sofrimento, porque como Deus ele sabia tudo o que ia passar com ele sabia todo o sofrimento e mesmo assim, ele escolhe. A Bíblia vai mostrar em diversos momentos que ele teve que escolher, ele escolheu o caminho de dor, escolheu o caminho de comprar o meu pecado, de pagar o preço do meu pecado, de derramar um sangue bendito na cruz para salvar para me salvar dos meus pecados. E o sangue dele, o poder dele é grande para salvar toda a humanidade, não vai salvar toda a humanidade. Não é esse o propósito de Deus. Tá? Infelizmente algumas pessoas não vão ser salvas. E aí não é algo que eu estou falando, é algo que está na Bíblia. Eu não entendo os caminhos de Deus, e quem sou eu para entender os caminhos de Deus? Jó tentou entender os caminhos de Deus, e Deus mostrou para ele que quem é Jó, na fila do pão, né? Eu não estou aqui para julgar os caminhos de Deus, mas sim, Deus vai te alcançar, se assim for da vontade dele, você vai ser salvo. Porque um dia Jesus Cristo foi proativo, ele decidiu o que ele queria para a vida dele, qual era o propósito, qual era a missão, e ele seguiu, apesar de toda a dor. Então o pecado, aquilo que nos separa de Deus, é uma escolha sua. A única forma de se libertar do pecado é através de Jesus Cristo. Mas, a partir do momento que você vira cristão, e você sabe, através dos mandamentos de Deus, através da palavra de Deus, que você não deveria se misturar com o pecado, com pessoas
pecaminosa. Eu sou pecaminoso, você é pecaminoso, mas a gente não deveria ir atrás do pecado, não deveria agir na direção do pecado. E você tem esse poder, através de Deus, Jesus Cristo, de não se contaminar pelo pecado. Marcel, o que nós faremos? Peça a Deus forças, ore a Deus, mantenha um relacionamento próximo com Deus. Se você é cristão, volte-se para a Bíblia, leia a Bíblia. Leia livros evangélicos, claro, de bons autores, claro. Eu concordo com isso. Você quer ter mais literatura para se desenvolver? Leia. Existem diversos escritores que não se denominam cristãos, que escreveram diversas obras interessantíssimas. Confronta com a Bíblia e se tiver de acordo com a palavra de Deus, siga. Mas, de preferência, e o mais importante, leia a Bíblia. Ore a Deus. Entregue sua vida a Jesus Cristo. Esse é o caminho de salvação. Mas é o único caminho que você não vai ter proatividade. Por isso que eu peço a única coisa para você. Ore a Deus. Ore a Deus. Se você pode, entregue a vida a Jesus. Através do poder de Deus, através da graça e misericórdia dele, ele vai te salvar. Ele vai te reconciliar através do Filho dele que pagou o preço, comprou a sua vida, comprou a sua alma, que te libertou dos pecados, te libertou da escravidão do pecado. Porque tem gente que acha que o pecado não é escravidão, mas você é escravo do pecado. O pecado tira a sua proatividade a partir do momento que você tem um vício. Vício em pecado, vamos dizer pornografia, drogas, coisas muito ruins que te aprisionam, que te mantêm preso e te afastam de Deus. Que Deus te abençoe, que você entenda que através do poder de Deus você é proativo, porque Deus te criou para proatividade, que Deus te criou para escolha. Quando você tiver uma ação, a gente sempre vai ter uma ação, uma reação, uma escolha de fazer algo, e aí você tem que agir conforme a vontade de Deus, esteja alicerçado na Bíblia, na palavra de Deus, ou uma reação. Alguém te faz algo e você tem que responder. Abrem-se versões de você em todos esses momentos e você tem a capacidade de agir. Esteja com Deus para que essas respostas, para que essas ações, essas atitudes estejam embasadas com a vontade do Senhor, fundamentadas na palavra de Deus. Vamos orar? Se você não puder orar nesse momento, você pode desligar o vídeo e depois você faz uma oração. Mas se você puder orar, eu te convido a fechar os olhos e fazer uma oração junto comigo. Se você nunca orou, eu vou ficar muito feliz de você estar orando pela primeira vez. Quando a gente fala em orar, é diferente de rezar. Orar é você conversar, é uma oratória, é conversar com Deus. Rezar é você pegar um texto pronto e você ler. Então a gente entende que a oração traz mais intimidade, a gente fala aquilo que Deus inspira o nosso coração através do Santo Espírito e a gente conversa com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, adentra a Tua presença, para te agradecer por esse momento de estudo da Tua Palavra, que a Tua Palavra alcance a todos aqueles que precisam ser alcançados, ó Pai, que faça sentido e que possa ser colocado em prática, ó Deus. Que a Tua Palavra, eu sei que nunca volta vazia, que ela possa, ó Deus, ser uma semente e germinar uma árvore, ó Deus, para que nessa árvore gerem frutos, porque eu sei que aqueles que são salvos por Ti geram bons frutos, ó Pai. Os bons frutos e as boas obras não é o que gera salvação, mas aqueles que são salvos geram bons frutos, ó Pai, fazem a boa obra de Cristo Jesus nesse mundo. Então, ó Deus, eu não sei quem está vendo do outro lado, mas eu te peço, ó Pai, que Tu inspire, que Tu salve e que Tu, através do Teu poder, dê capacidade para que essas pessoas façam a boa obra de Cristo nesse mundo. Ó Deus, abençoe imensamente quem está do outro lado. Eu oro a Ti, o Deus Todo-Poderoso, o Pai de Jesus Cristo, nosso Salvador, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus que foi, que é e que sempre será o mesmo, o Deus Todo-Poderoso, o nosso Pai, o nosso Salvador em Cristo Jesus. É no nome do Teu Filho poderoso que eu oro e agradeço. Amém. Obrigado a todos, até a próxima. Que Deus abençoe.